pessoal, vamos começar mais uma aula de matemática para a quarta fase. Eu sou a professora Emanuela. Hoje nós vamos estar estudando aí um pouquinho sobre a equação do segundo grau, vendo o que é uma equação do segundo grau, como ela se apresenta na forma resumida e também como resolver equações do segundo grau quando elas são chamadas de incompletas, certo? Então, vamos lá. Esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, ele se trata de um exemplo de uma equação do segundo grau. Como é que a gente identifica uma equação do segundo grau? Nós vamos perceber aí que a variável, tá? E essa variável é o que a gente chama de incógnita, né? Que é um valor a ser descoberto. Ela é a mesma, tá? Então, é a equação do segundo grau com uma única incógnita. E a gente vai ver que o maior expoente que aparece nessa equação, junto da incógnita, é 2. Então, isso classifica ela como equação do segundo grau. Então, nós temos a incógnita, que é x, tá? E aí, como é que se dá a solução de uma equação do segundo grau? Então, vejam só. Quando a gente fala de equação de segundo grau, já adianto para vocês, ela vai ter sempre duas soluções. Então, uma equação do segundo grau, ela tem duas soluções. Então, eu vou ter dois valores para x. Então, eu posso aqui perceber que a gente vai dizer que uma das soluções é 5, ou seja, que x é igual a 5. Como é que eu posso verificar se isso é verdade? Eu vou substituir esse 5 na minha equação. Então, vou ter aqui, ó, 2 vezes 5 ao quadrado menos 4 vezes 5 menos 70. Isso tem que ser igual a 0. 2 vezes 5 ao quadrado é 25, ok? Menos 4 vezes 5, menos não, gente, aqui é mais, tá? Então, se a gente olhar lá na expressão, ó, é mais. 4 vezes 5, 20, menos 70, ok? E aí, nós temos 2 vezes 25 dá 50, ok? 50 mais 20 menos 70. Isso tem que ser igual a 0. E de fato, 50 mais 20 é 70. 70 menos 70, 0. Então, eu vou ter que 0 é igual a 0. Ou seja, essa igualdade aqui é verdadeira. Isso é verdade. 0 é igual a 0. Então, assim, 5 realmente é uma solução. Outra solução para essa equação é x igual a menos 7. Se eu substituir no lugar de x menos 7, a igualdade também vai estar dando a verdadeira. Então, ó, para a gente verificar, 2 vezes menos 7 ao quadrado mais 4 vezes menos 7 menos 70 tem que ser igual a 0. Então, aqui, fazendo a potência, né? 2 vezes 7, menos 7 ao quadrado vai dar aí 49. 4 positivo vezes 7 negativo, nós vamos ter uma resposta negativa. E 4 vezes 7 que dá 28. E menos 70, igual a 0. Quando eu faço aqui, ó, 2 vezes 49, eu tenho 98. Então, 98 menos 28, menos 70, tem que ser igual a 0. De fato, isso é verdade. Se eu pegar 98 e tirar 28, depois tirar 70, eu vou ter 0. Então, 0 vai ser igual a
0. Então, verdadeira, essas seriam as duas soluções. Se a gente testar com outro número, a gente vai ver que no final aqui a gente não vai obter essa igualdade verdadeira. Vamos obter, por exemplo, 3 igual a 0. Isso não é verdade. O 5 igual a 0 não é verdade, né? Então, se a gente tentar com outro número, a gente não vai aí obter a resposta correta. Mas como é que a gente vai encontrar essas soluções? Então, a gente vai ver futuramente como encontrar a solução de uma equação do segundo grau completa. Hoje, a gente vai estar vendo como encontrar uma equação do segundo grau incompleta, a resolução, né? Então, uma breve explicação aqui sobre o que é uma equação do segundo grau. Ela apresenta uma incógnita x, tá? E ela é representada da seguinte forma, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Esse a e esse b são coeficientes, estão acompanhados ali da minha incógnita. Então, o valor de a, o coeficiente a, é o número que está acompanhado do x ao quadrado. O valor de b, o coeficiente b, é um número que está acompanhado de x. E nós temos aí o valor de c, que é o termo independente dessa minha equação. Ele não vai vir acompanhado de nenhuma variável. E aí a gente pode ter uma equação completa quando nós temos b e c números diferentes de 0. E nós podemos ter uma equação incompleta quando b ou c, ou talvez até os dois, sejam iguais a 0. Então, aqui um exemplo para a gente ver, olha só. Vejam aqui esse primeiro quadro, onde nós temos equações do segundo grau completa. Aqui eu tenho menos x ao quadrado, menos 8x, mais 12. Então, vejam que eu tenho o coeficiente a, que é esse que está junto de x ao quadrado, menos 1. O coeficiente b, que é esse que está junto de x, que é menos 8. E o coeficiente c, que é esse que não tem incógnita, que é 12. Aqui também, ó, 5x ao quadrado, menos 3x, menos 2 igual a 0. Então, eu tenho o coeficiente a, 5. O coeficiente b, que é o que está junto de x, menos 3. E o coeficiente c, que está aí sozinho, que é o menos 2. E aí, eu tenho aqui, ó, vários exemplos de incompletas. Veja aqui que nesse caso, eu tenho que b é diferente de 0, mas c é 0. Então, vejam que o termo independente, ele não aparece, que é esse número aqui, sem nenhuma incógnita. Eu só tenho o valor de a, que é quem está junto de x ao quadrado, e o valor de b, que é quem está junto de x. Já aqui no meio, nós temos que o valor de b é 0 e o valor de c é diferente de 0. Então, nesse caso, vejam quem sumiu. Sumiu aquele termo que está acompanhado de x. Então, eu tenho apenas o que está acompanhado de x ao quadrado, que é a, e eu tenho o número sem incógnita, que é meu c, termo independente. E aqui eu não tenho nem o valor de b, nem o valor de c, né? Então, veja que eu tenho apenas o número que está acompanhado de 3x x ao quadrado, que nesse caso é 3, determinando aí o valor do meu a. Ok? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder compreender melhor. Então, escrever a forma reduzida de cada equação. E além disso, a gente vai identificar aí o valor de a, de b e de c, tá bom? Então, na letra A, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é colocar todo mundo antes da igualdade. Então, eu vou ter aqui, ó, 12x ao quadrado, né? Mais 20x. Esse menos 4x, quando ele muda de lado na igualdade, ele fica positivo, tá? Esse menos 36 também vai ficar positivo. E esse menos 8x ao quadrado fica menos 8x ao quadrado, porque se ele é positivo, muda de lado, fica negativo. E isso eu vou igualar a 0. Agora, eu vou fazer a junção dos termos semelhantes. Então, 12x ao quadrado menos 8x ao quadrado. Ambos têm a mesma incógnita, aqui, ó, x ao quadrado, então eu posso estar juntando. Então, 12 menos 8, 4. Então, fica aqui 4x ao quadrado.
Próximo termo é o que tem x, então eu tenho aqui, ó, mais 20 e mais 4x, então eu vou ter mais 24x. O 36, que é o termo independente, só temos um, então vou só repetir aqui, ó. E isso aqui é igual a zero. A gente pode determinar o valor de A, de B e de C. Quem é A? É o termo que está junto de x ao quadrado, então é 4. Quem é B? É o que está junto de x, então é 24 positivo. E quem é C? É o que não tem incógnita, é o termo independente, 36 positivo, ok? Letra B. Então, na letra B, da mesma forma, vou passar todos os termos para antes da igualdade. Então, menos x mais 42 já estavam antes, então eles não têm alteração de sinal. E os outros dois números, quando eu passo, eles mudam de sinais. Então, 6x ao quadrado vai ficar menos 6x ao quadrado. Menos x vai ficar mais x. E isso igual a zero. Então, aí juntando os semelhantes. X ao quadrado só tem esse, menos 6. Então, vou escrever ele aqui primeiro, tá? Com x, eu tenho aqui, ó, menos x e mais x. Então, x menos x, 0. Não vou escrever eles. E tenho 42, mais 42. Isso aqui é igual a 0. Então, a gente já consegue perceber que esse tipo de equação ela é incompleta porque ela só tem dois termos. Quais são esses dois termos? Nós temos menos 6, que é o valor de A, tá? Que é quem está junto de x ao quadrado. E nós temos 42, que é o valor de C, que é o termo sem nenhuma incógnita. O valor de B nessa equação aqui, ó, ele é 0. Por quê? Porque não tem nenhum termo acompanhado apenas de x. Certo? Vamos aí para a letrinha C. Então, na letra C, nós temos x ao quadrado menos 5. Vou transferir todo mundo desse lado para o outro lado, mudando o sinal. Então, vai ter mais 2x ao quadrado menos 6x, né? Menos 4, igual a 0. Juntando aí os semelhantes, ó, x ao quadrado mais 2x ao quadrado, eu tenho 3x ao quadrado. Menos o termo com x, eu só tenho um, que é menos 6. E o termo independente, eu tenho menos 5 e menos 4, que dá menos 9. Isso igual a 0. Então, essa já é novamente uma equação completa. O valor de A é 3, que é quem está junto de x ao quadrado. O valor de B é menos 6, que é quem está junto de x. E o valor de C é menos 9. Certo? Finalizando aí a letra D, a gente aí vai colocar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x. E vou passar o 40 que está positivo para o primeiro lado, ele vai ficar negativo. Isso igual a 0, ok? Então, já coloquei ela aí na forma reduzida e tem os valores. O valor de A, que não aparece aqui junto com x, é 1, porque significa que eu só tenho 1x ao quadrado. O valor de B é 3 positivo e o valor de C é menos 40, ok? Bom, e como é que a gente faz para resolver a equação do segundo grau? Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a resolver um tipo de equação do segundo grau, que é uma equação do segundo grau incompleta, onde o valor de B é 0 e o valor de C é diferente de 0. A gente já fez esse tipo de questão na aula anterior. Então, se vocês quiserem, dê uma olhadinha no vídeo que vai ser bem legal. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Vejam que eu tenho o valor de A, que é 2, e o valor de C, que é menos 18. O valor de B não tem.
Como é que eu sei que não tem? Porque não tem aquele número que está junto de x, tá? E aí, como é que a gente resolve esse tipo de equação? Primeira coisa, esse número 18, eu vou passar ele para o segundo lado da igualdade. Então, se ele é menos 18, ele vai ficar mais 18. Então, vou ter aqui, ó, 2x ao quadrado igual a 18. Em seguida, eu vou tirar esse 2 daqui. Para tirar ele daqui, eu vou dividir 2 por 2 e também 18 por 2, ok? Então, 2 dividido por 2 dá 1, fica apenas x ao quadrado. 18 dividido por 2 dá 9, ok? Agora, eu vou passar essa potência na forma de raiz quadrada para o outro lado. Então, eu vou ter que x é igual a raiz quadrada de 9. Então, a gente, que número vezes ele mesmo dá 9? Então, a gente vai ter aí duas respostas. 3 positivo e 3 negativo. Ok? Bom, gente, por hoje é só. A gente encerra aí nossa aula e até a próxima.